Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso, né, sobre atualidades do mercado financeiro. E esse assunto aqui também, eu considero ele como assunto de conhecimentos bancários, né. O assunto de hoje, um assunto importante, mas muito importante, blockchain, né, blockchain. Um dos assuntos aí inovadores, né? Um assunto muito importante mesmo. Inclusive é o seguinte, né? Vamos lá, primeiras orientações pedagógicas para o aluno. Vocês sabem que este curso é para você ficar super competitivo. Primeiro, prestem atenção. Prestem atenção, né? Esta aula, ela não é exaustiva. Como assim, professor? Há necessidade de você assistir essa aula inteira blockchain. E depois você vai ter que assistir a próxima aula, que é o Bitcoin. Tá? Uma aula completa a outra, tá certo? Uma aula completa a outra, né? Eu digo para vocês, cara, que este conceito do blockchain, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu digo para vocês que é uma das ferramentas inovadoras. Na minha opinião, agora a coisa pessoal minha do professor Luiz, eu acredito que essa inovação, a criação dessa metodologia, é uma das grandes inovações, cara, dos últimos anos. Cara. Grandes inovações, muito grande, né? E aí, professor, antes da gente ir para a parte teórica, que eu sempre gosto de trazer algum texto, né? Eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, né? O conceito, explicar, né? Explicar em linhas gerais o funcionamento do blockchain, para você ter uma ideia. A partir do momento que você tem uma ideia, um modelo mental, nós vamos completando este modelo com a parte teórica. Assim você vai formando o quê? O conhecimento necessário para a realização da prova. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês aqui, que é a explicação do blockchain aqui. Nós vamos ter o foco Bitcoin. Olha, ó, foco Bitcoin. Ah, professor, por que o foco Bitcoin, professor? É muito simples, né? É porque essa metodologia do blockchain, ela não é apenas aplicada para o Bitcoin, a criptomoeda, tá certo? Ela tem outras aplicações também. Nesse sentido, já dou a primeira informação, que ela pode ser utilizada aí em N situações, a gente vai explicar para vocês, ok? Então, Bitcoin, você sabe que é uma criptomoeda, é um valor transacional, né? É um dinheiro digital, tá? Então, inclusive o seguinte, né? A criptomoeda do Bitcoin só pode existir graças a essa metodologia, por isso que ela é tão importante, né? Então vamos lá, né? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, né? Olha aqui, né? Um exemplo para vocês aí, né? Exemplo, né? Vou dar exemplo de transações aqui, tá? Calma, muita calma nessa hora, né? Blockchain, né? Blocos, né? Ó, em cadeia, né? Então vamos colocar aqui a primeira situação, tá? A primeira situação, o bloquinho número 1, tá? Esse bloquinho número 1, tá? Eu, Lac, por exemplo, né? Tô colocando assim sempre de forma bastante resumida, né? Ó, eu, Lac, tá? Eu enviei, tá? 10 mil aqui para Manuel. Olha aí, Manuel, tá? Para Manuel. E aqui tem alguns dados da operação. Dia, tal, né? Tá aí, né? O que acontece, né? Tá aqui, né? Esse cara aqui, né? Para validar essa operação, foi necessário um código. Aí, ó. Foi necessário um código, né? Esse código, tá? Esse código aqui, tá? Esse código aqui ele é gerado, tá? Ele é gerado, vamos colocar 34, que é o número da sorte, x, 2, 7, Q. Bacana, tá aqui, tá? O que acontece? Logo em seguida, né? Olha o que aconteceu aqui, tá? O Lac, né? Vou pôr 2 aqui, né? O Lac, ó, o Lac, ele recebeu 20. Vamos supor de Pedro. Tá? Vou colocar José melhor, né? Tá aí. O que acontece aqui? Tá? Para ter essa segunda transação, nós temos que repetir, tá? Esse código aqui, tá? E vamos gerar um novo código. Aí, ó. Novo código. Vou colocar aqui, ó, novo, tá? Vamos colocar aqui, ó, 52TQ73. Ok, né? Vamos para frente aqui, tá? Vamos para frente. O bloco 3
como regra da metodologia blockchain de segurança, nós temos o quê? Que pegar o código no anterior, que é esse aqui, ó, 52TQ73. E, claro, gerar um novo bloco, e assim por diante. Nessa transação aqui, tá, por exemplo, né, o LAC aqui pagou 12 mil, ó, 12 mil para Ana. Né? E aqui as informações básicas, tá aí, né? Um bloco no outro, ok? Um bloco no outro, calma, muita calma na hora, né? Essas informações financeiras, elas são guardadas num documento chamado livro razão. Tá? Aliás, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a conta do LAC. Ok? Tá? Eu tenho facilidade de explicar essas coisas aqui, principalmente a coisa de contabilidade, porque eu tenho um bom conhecimento de contabilidade. Então, na contabilidade, nós temos aqui o débito e nós temos o crédito. Né? Então é o seguinte, vamos supor, né, que o saldo inicial do LAC era 50 mil. Ok? Débito, né? É um débito, bacana, né? Contabilmente é o contrário. Vamos supor que ele mandou o quê? Creditou 10 mil para o Manuel. Então está aqui. 10 mil para o Manuel, que foi a operação 1. Né? A segunda operação, ele recebeu 20 mil. Ok? Terceira operação, ele mandou 12 mil. Aprendam isso que eu vou usar esse conceito lá na frente. Tá? Eu estou colocando contabilmente isso, né? No total do dia, Manuel tem 70 mil na conta dele e menos 22. O saldo dele, que vai ser o saldo final, vai ser... aí, ó. Ele ficou bem. O LAC, na verdade, ficou 48. Esse cara aqui chama-se livro razão. Aí, ó. Tá aí, né? E assim por diante. Tá? Blockchain, um com o outro. Um com o outro. Uma das características do dinheiro, uma das características principais do dinheiro, é que o dinheiro se movimenta. O dinheiro anda. Por exemplo, tá? Aqui, José pagou 20 conto para o LAC. Esse 20 conto para o LAC imediatamente pagou 12 mil para a Ana dos 20 conto dele. E assim por diante. A Ana também deve ter pago outra coisa, recebeu de outro, e assim por diante. Você vai formando o quê? Uma longa cadeia de fatos. Uma longa cadeia de fatos. Então tá aí para vocês, né? Tá aí para vocês, né? Ok, professor, nessa metodologia, nós temos a criação desse código aqui, ó. Tá? Desse código aqui, que é o código novo, né? Chama-se hash. Tá? Hash. Para você gerar esse código aqui, você tem que ter um computador, né? Você tem que ter um aplicativo, né? Tá? Tem um aplicativo, um computador. Então tá esse cara aqui. Bacana, tá aí, né? E aí, professor, como é que eu vou administrar essas informações? Tá? Você tem duas opções que você pode fazer isso. Tá? Duas opções, né? Você pode ter a primeira opção, olha aqui, tá? A primeira opção, que eu vou chamar ela de forma centralizada. Nessa forma centralizada, como estou colocando para vocês aqui, que é um sistema financeiro, ela pode ser centralizada em um banco central, por exemplo. Tá aí. Opção 1, no Banco Central. Tá? Ok, no Banco Central. O que acontece? Vocês entendem que esse sistema aqui ele é de forma eletrônica, é de forma virtual? Todas essas informações, elas serão armazenadas em um local. Tá? Ou seja, né, o Banco Central aqui necessitará de quê? De uma estrutura física, que é o prédio em si. O Banco Central necessitará de uma estrutura de equipamentos. Computador, ele vai ter o quê? Um consumo de energia. Tá? Energia, por exemplo, né?
vai precisar o quê? De pessoas. Né? Ou seja, terá outras despesas também para gerenciar toda essa cadeia de informações. Tá? Ela vai ficar centralizada. Essa aqui é a opção 1. Calma, calma. Ah, professor, o Bitcoin é descentralizada. Tudo bem, eu vou explicar a opção 2 agora. Mas para você entender, você tem que ter uma visão de mundo, mas tem que ter uma visão sistêmica do processo para você poder compreender. Eu mesmo sou assim. Se para eu aprender, eu tenho que compreender algo, senão eu não consigo processar a informação. Né? Opção 2, olha aqui. Tá? Opção 2. Tá? Opção 2 é a opção descentralizada. Nessa opção descentralizada, né, concorda comigo que é sem, né, estrutura física centralizada, tá? Aqui, nós vamos ter aqui, sem equipamentos, tá? Sem energia, ok? Sem pessoas e assim por diante. Está aqui, opção 2. Opção 2. Você tem que entender esse cara. Professor, como assim, professor? Descentralizada. Como é que vai fazer isso? Olha só, você vai lá, tá? Baixa o software, por exemplo, faz a transação, tá? Não gerou esse código hash aqui? Sim. Esse código hash aqui, a gente vai falar com mais detalhes para vocês em seguida. Eu digo para vocês o seguinte, é um código criptografado, computacional, um cálculo completo, né? Ele vai o quê? Vai considerar milhares, até milhões de informações e situações para gerar esse código único para essa transação. Para gerar esse código, tá, você precisa de quê? De um computador ligado à energia. Você precisa de ter um software específico para a geração disso. Tá? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho que ir agora, né, para explicar para vocês aqui. Tá? O conceito, opção centralizada e descentralizada. Tá? Ok, aqui vai ser regulado pelas regras de mercado, que centralizada, né? Você tem um cara aqui, tá? Esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele é um cara chamado de minerador. O que acontece com esse cara aqui? Tá? Ele vai disponibilizar o equipamento dele, computador, ele vai ter um consumo de energia. Ah, professor, por que você está falando de energia? Vou falar para você, né? E claro, a pessoa dele, né, vai ter que ter uma estrutura física também, né? O que acontece com esse cara aqui, tá? Acontece o seguinte, tá? Que ele, como não tem estrutura centralizada, um puta do computador, mainframe, não sei o que é prédios e prédios e prédios e prédios, para poder controlar isso, na opção descentralizada, quem vai calcular esse hash vai ser o minerador. Então o que acontece? Temos milhares de pessoas. Eu quero minerar. Eu quero colocar o meu computador para calcular esse código chamado de hash. Porque este código de hash que dá segurança a essa operação. Ela vai trazer essa segurança para a operação. Tá? Então o que acontece? Eu fui lá, achei um código. Um hash, tá? Um código verificador da operação. O que acontece? Imediatamente eu vou ser remunerado com uma fração de Bitcoin. Então tá aí. A gente vai falar mais sobre isso. Isso virou profissão. Vamos falar mais sobre isso. Tá? Então o que acontece aqui? Ao invés de termos uma puta estrutura centralizada, nós temos o quê? Uma estrutura descentralizada. Olha, ó. Todas elas trabalhando na plataforma do blockchain. Então nós temos aqui, ó, milhares de pessoas, né? Ó, milhares de pessoas, tá? Minerando. E elas são recompensadas pelo resultado gerado. Então tá aqui.
automaticamente. Então ela vai ser remunerada pelo Bitcoin. Estou dando um exemplo aqui do Bitcoin porque é a maior criptomoeda que nós temos, a mais bem sucedida, está aqui. Pronto, 10, né? Então está aqui essa informação. Entender a forma descentralizada, o que acontece? Agora vamos falar de segurança. Tá? Olha só, tá? Em 10 minutos, preste atenção, de 10 em 10 minutos, a cada 10 minutos. Ô, professor, você está comendo letra hoje, né? Ó, minutos. A cada 10 minutos, o que acontece? Tá? Todas essas informações, elas são atualizadas. Tá? Milhares e milhares de mineradores no mundo todo. Milhares e milhares de mineradores no mundo todo. Aqui é dinheiro. Tudo que é dinheiro, nós temos o quê? Uma maior probabilidade de fraude, de ataque de hacker. Tudo que é dinheiro necessita do quê? De segurança, necessita de confiabilidade. Então essa criptomoeda ela tinha que ter o quê? Uma plataforma segura para poder gerar, para ela poder produzir, para ela poder se movimentar. Se não tiver isso, não tinha como, né, criar criptomoeda, né? O que acontece? O hacker, né, tá aqui, né? Olha só, ele quer alterar este bloquinho, né? Como é que ele vai alterar esse bloquinho, né? Ele vai alterar esse bloquinho dizendo o seguinte, por exemplo, né? Eu vou mandar 10 mil para o José e 18 mil para o hack, né? Ele quer alterar a informação desse bloquinho, né? E aí, professor? Cara, vai ser muito difícil ele alterar esse bloquinho. Primeiro, que esse bloquinho, ele para ser autenticado, ele precisa do quê? Do bloco anterior. Então ele tem essa sintonia, né? Ou seja, a informação não está descentralizada. Se essa informação está descentralizada, eu pergunto para você, essa informação ela está aonde? Em um único local, no Banco Central? Não. Então essa informação acontece o seguinte, cada minerador, cada agente do sistema, ele vai ter exatamente todas as informações referentes a esse bloquinho, né? Então, para o cara poder alterar a informação, fraudar esse bloquinho, por exemplo, ele vai ter que ter 10 minutos, entrar em cada máquina dessa aqui e fazer essa alteração dessa fraude. Ou seja, operacionalmente impossível. Por isso que até o presente momento nós não temos casos ainda de quê? Nós não temos casos ainda de fraude no sistema Bitcoin. Tá? Então tá aí, né? Professor, outras opções? Sim? Vem comigo, tá? Vamos supor que caiu um asteroide no mundo. Tá? E ficou só esse sujeitinho aqui, que sobreviveu. Estourou todas as máquinas, né? O que acontece, né? O aplicativo em nuvem do Bitcoin, né? Automaticamente, dessa informação aqui, que essa informação está segura, ela passa o quê? Replicar para toda a nuvem planetária da informação. Então, ou seja, o setor de segurança... Tá? O setor de segurança é muito maior do que o setor centralizado, porque você coloca centralizado num local só, né? Então você sabe onde é o ataque, o que acontece, você pode colocar aí milhões e milhões aí de hacks, com certeza aí existe a possibilidade muito grande de quebrar toda essa estrutura de segurança de autenticação. Então o que? É uma cadeia em rede, ó, e vai formando o que? As razões, ó, todas essas informações, né? E aí, professor, fala da mineração aqui um pouco para a gente, né? É muito simples, né, cara? É muito simples a questão da mineração, né? Então, aquele custo, né, que teria de manter um banco central, uma moeda centralizada aqui, o que acontece? Para fazer essas informações, o resto das informações, o cara lá vai ter um custo, vai ter que colocar uma máquina, não é qualquer máquina, tem que ter uma placa de vídeo boa, né? E placa de vídeo, nunca vi esse negócio, cara. Cresceu pra caramba, ou aliás, cresceu, né? Os valores foram muito inflacionados nos últimos anos aí, as placas de vídeo, né? São caríssimas as placas de vídeo, né? E essas placas de vídeo, ela consomem muita energia elétrica, né? Então você tem aí vários sites, né? Que podem calcular, inclusive, quanto que você ganha. Tem muita gente aí que está fazendo mineração, né? Muita gente está fazendo mineração dessas informações. Por quê? Porque paga em Bitcoin. E você recebe esse valor e você tem o que? A moeda, você pode trocar aí por qualquer moeda do mundo, dólar, euro, reais e assim por diante, né? Então você tem aí toda uma autonomia. Então essa é a ideia central, tá? Então hoje o Bitcoin, né, utilizou o quê? Essa informação aqui do setor descentralizado. Ah, professor, essa metodologia aqui, cara, só aplica em criptomoedas? Claro que não, você pode ser por gestão escolar.
Tá? Ó, avaliação da nota de português e matemática que vai compondo bloco a bloco, bloco a bloco, não é isso? Ano a ano, todas as informações, gestão de documentos, né? Sistema de cartórios, né? Por exemplo, sistema de cartórios online, né? O que acontece com um cartório de imóveis, por exemplo, né? Comprou, vendeu, vai montando o quê? Informações, um a um, ó. Uma informação vai checando a outra. Então, essa aqui é uma metodologia, né, um conceito muito importante, e vocês podem ter certeza, né, que esse conceito do blockchain vai ser o futuro, né? Em vez aí, por exemplo, você pegar a informação, né, e colocar tudo no banco central, ter estrutura olha só, engenheiro de banco central, não sei o que, de software, engenharia de software, não, você descentraliza. Então essa aqui foi a metodologia que trouxe aí a sustentabilidade blockchain, tá certo? Que deu sustentabilidade para a criação do Bitcoin. Entendeu? Isso aqui é metodologia. Isso aqui não é Bitcoin. Isso aqui é a metodologia que foi aplicada, né? O conceito que foi aplicado em relação a isso. Nós vamos estudar bastante sobre isso. Tem muitas coisas ainda que nós iremos aí discorrer sobre esse assunto, tá? Então essa aqui é a ideia central que você tem que carregar consigo, né? Ó, minerador, tá certo? As transações, os bloquinhos, o hash, o livro razão, por que ele é descentralizado, ele tem um custo descentralizado, esse custo descentralizado ele é transferido para o minerador, em contrapartida o minerador, quando ele consegue encontrar a solução, o que acontece com a solução? Ele é remunerado por isso, né? Ah, professor, e aí? Tem muita gente que ganhou muito dinheiro com isso e ganha dinheiro ainda, né? Tem oscilação? Tem oscilação também, né? Essa questão, tem oscilação? Claro que tem oscilação, né? Então, ok, vamos apagar. Feita essa parte conceitual para vocês, contei essa historinha aqui, agora a gente vai detalhar. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.